Bom dia, amigos. Gostaria de comentar sobre uma pauta. A pauta é o coronavírus, né? Mas o que fazer diante do coronavírus, né? Nós estamos abordando o tema pelo lado errado, na minha opinião. Existe ruído na comunicação das autoridades nessa briga entre autoridades. Estamos numa encruzilhada. De um lado, o vírus e a manutenção da quarentena, teoricamente, diminuindo o número de mortes por conta do vírus, né, pela diminuição do impacto do vírus, uma menor incidência na população, e é verdade na minha opinião. Diminui mesmo, você tem uma redução, a curva fica alongada, os hospitais dão conta, ok. Só que essa medida gera a depressão econômica, ou uma recessão, ou uma legião de desempregados nas ruas, uma quebradeira geral, uma turma de necessitados, desempregados, infelizes nas ruas, tá? Inclusive presidiários, porque o sistema está colapsando, os juízes já estão soltando presos, já estão soltando, então teremos aí criminosos nas ruas, infelizes, não estou falando isso no sentido pejorativo, né? Infelizes, né? Pessoas que praticaram delitos aí nas ruas, enfim, uma legião de necessitados nas ruas. Isso também gerará mortes na outra ponta. Então nós temos uma encruzilhada, mortes de um lado e mortes de outro. Quando se fala em manutenção de quarentena, rigidez na quarentena, nós estamos tirando morte de um lado e criando mortes de um outro lado. Não tem solução boa. Não há rosas. Ambas as soluções teremos espinhos muito doloridos. Então, essa dor, esse sofrimento, né, esses espinhos que gerarão sofrimento, eles existem em ambas as saídas. Então não adianta essa briga. Ambas as soluções têm problemas. A pauta e a discussão isso a discussão da sociedade deve ser qual é a saída onde teremos menos dor, menos espinhos. Porque não adianta falar, não é assim, de um lado vidas e de outro lado o dinheiro, a economia. Não. O colapso na economia causará mortes também. Então nós temos vidas contra vidas. E que espinhos são esses, pessoal? Os espinhos são assassinatos, né, aumento da violência urbana, com essa legião de necessitados, de infelizes nas ruas. Então a violência urbana sobe, a desnutrição sobe, porque temos que produzir alimentos, a roda tem que girar. Então tudo isso, né, desnutrição, violência urbana, assassinato, é consequência também da restrição. Essas restrições têm um preço a pagar. Essa é a discussão. Qual é esse preço? Né? Será que não é pesado demais? Será que o remédio não causará, né, o remédio do isolamento social, não causará mais estragos do que a doença, que é o vírus? Esse é o ponto, e essa discussão tem que ser feita com serenidade, sem paixões. Nós temos que pegar os técnicos, os médicos, para avaliar a situação do coronavírus, temos que pegar os economistas, Paulo Guedes, etc., para avaliar a situação do impacto na economia, o que causará essa bagunça toda. Então, e aí vamos ver que caminho é o menos espinhoso. Os dois são espinhosos, né? Este é o ponto-chave, pessoal. Tá? Ambas as soluções custarão vidas humanas. Isso, de minha parte, eu não minimizo nem mitigo. Não, isso não tem problema, isso é só um vírusinho e tal. Não falo isso não. É um vírus, é grave, é uma tragédia. Só que do outro lado nós temos também outra tragédia, com mortes e com situações muito difíceis pela frente. Essa é a discussão que a sociedade deve ter. Qual é o estrago maior? Porque depois que com a deficiência, né, do saneamento lá do comunismo chinês, e vem esse vírus, como já outros vírus também surgidos ali naquela região, veja, o estrago está feito. Tá? Eu não estou querendo culpar caça às bruxas, não é isso. Tá? Isso
para o futuro a gente discute profilaxia disso. Hoje, assim, o estrago está feito. Temos dois caminhos, nenhum dos dois tem flores. Ambos têm espinhos. E o debate é qual o caminho menos espinhoso. Essa é a questão que a sociedade deve discutir. Tampouco tem a resposta. Eu tenho uma intuição apenas, uma intuição que o caminho da depressão econômica é mais espinhoso e causará mais mortes no final da linha. Mas essa é uma discussão que não sou eu que tenho que dar essa resposta. São os técnicos, os pensadores do governo e toda a população, porque todo mundo está nessa. Então essa é a discussão. Tá? Nós temos tragédia de um lado, com o coronavírus, e tragédia do outro lado. Ambos custam morte, gente. Esse é o ponto fulcral aqui do meu debate. Ambos os lados, ambas as saídas custarão muito caro para nós, e isso não é fla-flu. Não tem que ficar, não é Corinthians e Palmeiras, sabe? As autoridades batendo cabeça. Tem que sentar na mesa e conversar. E o povo também conversar. E a mídia pautar corretamente o debate. E não fazer essa pouca vergonha que estão fazendo aí. Tá? Pautando só um lado do debate. Tem que pautar as duas coisas. Tá? Isso é importante. Tá? Esse é o meu recado. Um abraço aí para todos.